Acorda! Bom dia! Só curtiu o vídeo de ontem, legal. Bora curtir, comentar e compartilhar. Muita gente pergunta pra mim sobre a identidade. Identidade, cara, falar sobre identidade não é um assunto que dá pra resumir em 10 minutos, 5 minutos. Mas você precisa saber de uma coisa: a nossa identidade ela é encontrada em Cristo. Deus, quando ele cria o homem, quando Deus cria o homem, quando eu digo homem, o homem e a mulher, ele cria eles com uma identidade. E ao criar o homem, ele estabelece ali uns princípios e valores sobre a vida do homem. Mas o homem, ele perdeu essa identidade a partir do momento que ele deixa de cumprir o contrato. Eu vou falar de uma forma para você entender. Um exemplo. Deus ele te criou e ele deu uma regra ali para o homem cumprir. E o homem não cumpriu essa regra. Ele falhou. Né? O homem falhou ali. E comprometeu toda a criação humana. Ou seja, o primeiro a ser criado, ele corrompe. Então, ou seja, todos nós somos corrompidos. Por isso que todos nós temos essa crise de não encontrar identidade. As pessoas elas tentam achar aceitação naquilo que elas acham que é bom. Na verdade, nós perdemos a unidade em Deus quando nós queremos entender que nós sabemos mais do que Deus, sabemos mais do que aquele que nos criou. Né? Deixamos de ser filhos, né? Filhos de Deus para ser criaturas de Deus. É uma palavra pesada, mas tem vários textos para falar sobre isso. Não vou falar texto nenhum, mas tem tudo base bíblica assim. Então passamos a ser criaturas de Deus. Aí, como eu me torno filho de Deus? Quando você entende que em Cristo a sua identidade ela é revelada. Por isso que as pessoas na religião continuam perdidas. Eu sempre falo desse ponto porque muitas pessoas elas levam o ativismo como se o ativismo fosse legitimar a filiação dela. O que legitima a filiação de uma pessoa é Cristo. É Cristo. Para que nós, Paulo, quando ele fala assim, para que a unidade de Cristo em nós, eles vejam a unidade de Cristo em nós, né? Eu não vou lembrar o texto, é claro, mas essa unidade que fala é exatamente a unidade que Adão e Eva perderam quando eles se viram nus. Olha só, eles eram uma unidade, ou seja, não tinha exposição, porque era um só. Você sabia que a criança, quando ela nasce até os 5 anos, 6 anos de idade, tem umas que até 7 anos, né? Ela entende que ela é um só com o pai e a mãe? Por isso é importante o pai e a mãe estar junto na criação do filho, porque para ela não existe 3 pessoas. Estatisticamente são 3, mas para a criança é um só. O pai, a mãe e ela são um só. Somos nós, tudo somos nós. E o homem, quando ele começa a se tornar individualista, é porque ele começa a entender que ele acha que pode optar, ele acha que pode entender. Só que ele não sabe, ele está perdido nos seus conceitos e razões. Então nós perdemos a nossa identidade aí. Você tem um propósito, todos nós temos um propósito, todos nós temos um chamado, todos nós temos algo a dizer e a fazer. Mas nós perdemos isso quando nós perdemos essa identidade. Nós perdemos isso quando não entendemos claramente aquilo que Deus falou a nosso respeito. Sabia que na eternidade existe um nome? O meu nome não é esse que você me conhece. Existe um nome lá. Nós vamos descobrir ele lá. A Bíblia fala sobre isso. Ele tem tudo a ver com a identidade. Minha filha perguntou esses dias sobre propósito, porque ela falou, poxa pai, eu tô orando e teve uma palavra na igreja que eu
Sinto incomodada porque eu preciso viver o meu propósito. Olha que coisa legal. E ela perguntou que não entende direito qual é o propósito dela. Aí eu peguei e falei pra ela: o propósito, filho, tá totalmente ligado à mochila que você recebeu. Jesus, ele manda os discípulos irem a primeira vez, ele fala para não levar bolsa, né, levar alforge, não leva nada. E quando ele manda da segunda, ele fala: não, leve bolsa agora. Ou seja, agora vocês entenderam. Leve o que vocês aprenderam, leve o que vocês têm, leve a sua essência. Né? O seu propósito é totalmente ligado à mochila que você carrega. Às vezes você ser cantor se você não tem um dom, não tem um talento para isso. Dom é presente, né? A palavra dom é presente. Então, lembra quando você é criança, você vai passear na casa de um tio, aí o tio fala assim: ah, não, lá tem piscina. Aí a mãe, na bolsa da criança, ele coloca uma roupinha de banho, uma troca de roupa e coloca uma toalha. Por quê? Porque ele vai usar lá. Se ele vai para ele vai para onde? Vai para tal lugar, lá tá frio. A mãe coloca uma roupa de frio. Então, na sua mochila, Deus já colocou exatamente aquilo que você precisa para você viver e cumprir o seu propósito. Então, você precisa, para você entender a sua identidade e propósito, você precisa ter Jesus dentro de você. Paulo era Saulo. Ele se torna Paulo quando ele entende a identidade dele é revelada, quando o propósito dele é revelado. Mas quando não é, é Saulo. Muitas vezes o lugar que você anda, ainda você é chamado de Saulo. Mas para a missão, para o seu propósito, você é chamado de Paulo. Então, quanto mais Paulo se aprofundava no propósito, mais as pessoas o conheciam como Paulo. Quanto mais ele voltava à origem que ele era chamado de Saulo. Então, sua identidade em Deus, ela está no kit de Cristo, né? Andando com Jesus, se expressando com Jesus, você vai entender a sua identidade e o seu propósito. Só nele. Só em Jesus. Falei que não dá, nem pensei no meu raciocínio, não dá, é muita coisa para falar. Eu tô falando de uma vida, né? Eu tô falando de uma pessoa que precisa entender a sua natureza, a sua unidade em Cristo. E bora mais um dia? Bora viver plenamente esse amor, bora conhecer mais de Jesus, bora falar mais sobre Ele, bora trabalhar, bora.